Toda obra de arte carrega uma intenção. Algumas, uma maldição. Nos anos 80, um quadro simples começou a aparecer em milhares de casas brasileiras. Era barato, melancólico, é marcante. Uma menina com os olhos baixos, triste, uma lágrima escorrendo. O famoso quadro da menina que chora estava nas paredes de salas, quartos, corredores. Mas com o tempo o quadro ganhou outra fama. A de trazer azar, incêndios, brigas familiares, separações, mortes. E o padrão sempre se repetia. O quadro permanecia intacto. Um bombeiro relatou casas queimadas completamente. Nada sobrava, exceto aquele quadro. Sem nem fuligem, o pai dizia que, toda vez que brigava com a esposa, o olhar da menina parecia mudar, como se julgasse. Em Goiânia, uma família perdeu tudo. Segunda-feira de manhã, ele estava na parede de novo. Alguns diziam que ouviam soluços vindos do quadro. Outros juravam ver as lágrimas se moverem. Teve gente que tentou se livrar dele. Jogaram fora, queimaram, enterraram. Mas em alguns casos ele voltava. Uma senhora do interior de Minas disse: joguei fora numa sexta-feira. E ela morava sozinha. Há quem diga que o quadro não é apenas uma pintura, que a menina existiu, que ela morreu em um incêndio e sua dor ficou presa na imagem. Um canal para tristeza que se infiltra em cada família. Outros acreditam que cada réplica do quadro é um portal. Um objeto que ninguém entende, mas que todo mundo conhece. Coincidência. Quando se mudaram e deixaram o quadro para trás, nunca mais aconteceu nada. Gente que destrói e diz que a dor se transfere para outra imagem. Um espelho, uma foto, uma vitrine. Mas nenhum lugar teve tantos relatos quanto o Brasil. Curioso, não? Na casa da sua avó, de uma tia, na infância. Lembra de algo estranho acontecendo ali? Em um bairro de Recife, 5 casas com o quadro sofreram tragédias em um intervalo de 2 anos. Faça um favor. Não olhe nos olhos da menina por muito tempo. Quem cubra, quem vende pela internet sem explicar a origem. Uma criança chegou a dizer que falava com a menina do quadro, que ela se chamava Isabela e que estava presa. A menina desapareceu uma semana depois de contar isso. Há registros semelhantes na Europa, com quadros parecidos. O motivo, o historiador que tentou expor o quadro, teve 3 acidentes inexplicáveis em uma semana, como se tivessem sido redesenhadas ao longo do tempo. Alguns psicanalistas tentaram explicar. Dizem que é uma projeção do sofrimento, mas então por que ele não queima? Uma família de Curitiba perdeu 2 filhos em acidentes diferentes. No mesmo mês, o quadro estava na sala. Casos assim alimentam a lenda, como se a tristeza da menina sempre achasse um jeito de voltar. Não importa o estilo, o autor ou o material, o olhar de dor continua idêntico. Hoje, poucas pessoas admitem ter o quadro em casa. Há quem esconda. Outros abraçam a maldição. Acham que convivê-la é um tipo de proteção. Que o medo impede o pior. Sonhos recorrentes, vozes baixas, um soluço fraco na madrugada. E você? Já viu esse quadro antes? Talvez o quadro esteja mais perto do que você pensa. E se você um dia cruzar com ele, porque dizem que é assim que tudo começa, com um olhar e uma lágrima. E quando você menos espera, a dor dela passa a ser sua também. Mas isso é só o começo. Existe um museu em São Paulo que se recusa a aceitar o quadro como doação. O quadro hoje está lacrado em um cofre. Não por valor, mas por medo. Em grupos fechados da internet, há quem compartilhe imagens parecidas, algumas réplicas diferentes, mas sempre com o mesmo olhar, a mesma tristeza. Uma investigação de um documentarista revelou que algumas dessas imagens possuem traços levemente alterados, mas a expressão da menina, essa não muda. Há quem diga que se você sonhar com a menina do quadro é porque a maldição já começou. E quando você acorda, ela já não está mais apenas no quadro. Ela está com você. Muitos dos relatos mais sombrios surgem assim. Depois, a tristeza começa a se espalhar, primeiro em sentimentos, depois em acidentes, depois em perdas, e no fim a pessoa entende, não era só uma pintura, era um aviso. Mas a essa altura, já era tarde demais. Se você chegou até aqui, me responda nos comentários. Você acredita que um quadro pode carregar uma maldição? Você teria coragem de pendurar o quadro da menina que chora na sua parede? Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa conhecer essa história.